Vamos neste momento meditar na palavra de Deus, como costumamos, neste horário para meditar na palavra, na grandiosa palavra do Deus dos céus e da terra. Conforme estamos meditando em Deuteronômio, capítulo 6, versículo de número 18, não vou ler para que a gente ganhe tempo, mas conforme já foi ministrado em nosso coração, vamos deixar aqui. Eu começo lhe dizendo: Deus disse, propus dois caminhos diante dos vossos olhos. O caminho da bênção, o caminho da vida, e este caminho se refere ao caminho da salvação. Não é só aqui neste mundo, não. E o caminho da maldição, que é a condenação eterna, o caminho que leva à condenação eterna. Ele diz: agora é entre vós escolher. Mas no final, ele diz: mas escolhe o caminho da bênção para que viva. É o que Deus mandou Moisés dizer ao povo de Israel. Quer ser bem-sucedido? Faça o bem. Quer ser perdoado? Perdoe. Quer ser amado? Ame. Quer ser visitado? Visite. Quer receber um sorriso de alguém? Sorri para alguém também. A Bíblia diz que devemos fazer tudo quanto nos manda, claro, de acordo com a palavra. Não é no contrapé, não. Conforme a palavra nos orienteia. Aí ele diz: porque isto é a lei e os profetas. É um cumprimento da vontade de Deus. Mas Deus não vai adular também. Deus não vai paparicar, não, como tem muitos que querem ser paparicados, meu filho. Deus não vai bajular ninguém. Onde você encontra Deus dizendo: bajule, me bajule. Deus é justo e justiça não tem essas coisas. Então, se você fizer o bem, se eu fizer o bem, vai tomar posse neste mundo e no mundo espiritual. Mas se não fizer, não vai tomar posse, não vai ser bem-sucedido, não vai possuir. Quantas pessoas que estão há tempo no meio evangélico que ainda são crianças, mente fechada, não tem experiência com Deus, porque tem alguma coisa interrompendo. Eu não vou dizer para pregar, para sair, não, porque isso é obra de Deus que escolhe, mas pelo menos pela sua vida espiritual. O conselho de Deus para a sua vida espiritual. Tem gente que é tão desligado que nem consigo mesmo observa o que está dizendo, o que está fazendo, como está andando, como está crendo. Nem a vida dele ele administra. Nem para isso. É só lá como um espantalho no meio de uma roça, ocupando um lugar. Deus nos chamou para ser cabeça e não cauda. Quando Deus fez o milagre que enviou Moisés ao Império Romano, lá no Egito, Moisés tinha um pedaço de pau, uma vara na mão, para tocar aquelas ovelhas. E Deus disse: Moisés, o que é que tu tem na mão? Um cajado. Coloca ele no chão. Colocou ele no chão, virou uma serpente. Aí Moisés, como era um homem de coragem, foi pegar pela cabeça. E Deus viu. E Deus disse: ei, Moisés, pela cabeça não, que senão ela te morde. Ei, mas não era um cajado, uma vara? Mas estava transformado, o poder de Deus estava ali. Então, quem tem cabeça tem juízo. Sabe escolher, sabe com quem vai andar, com quem vai conversar. Quando olha, sabe escolher entre o bem e o mal. Que foi o que Deus disse a Nínive, a Jonas, quando ficou frustrado porque Deus não cumpriu com a palavra que ele mandaram a pregar a cabo de 8 dias, porque viria um juízo contra aquela cidade e o povo se arrependeram. Naquele dia nem os animais comeram. Tiveram que jejuar junto com o povo. E Deus, que é misericórdia,
não cumpriu com a palavra, e aquele profeta, que tem muitos no dia de hoje daquele jeito, ficou frustrado debaixo daquele pé de... Ficado frustrado por causa que Deus teve de misericórdia do povo. Mas Deus disse: ó Jonas, como eu não teria de misericórdia entre um povo que não sabe discernir entre o bem e o mal? Isso deixa a desejar, e tem muitas pessoas dessa forma. Aqui na internet, você percebe alguma coisa, e quando você está conversando, olhando na fubana do olho, como eu gosto, olha na fubana do olho e olha e está atento no batimento dos lábios, a cada palavra que é pronunciada. Tem gente que pronuncia a palavra e que não sabe nem o que está pronunciando. Fala coisa por coisa. Isso é coisa de quem está a léu. O homem, a mulher ou um povo selecionado pelo Espírito Santo, ele está ativo, ativo, ativo. Ele fala aqui e é se dado crédito lá no céu. Glória a Deus. A Bíblia diz: nenhuma palavra do profeta Samuel Deus deixou cair por terra, porque ele tinha crédito. O que ele falava aqui, ele estava orientado e sabia o que estava falando. Ele não estava falando coisa por coisa, não. Então, a mesma coisa das obras. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo, se agrada a Deus ou se não agrada. Se não agrada, eu recomeço para fazer o que agrada. Mas tem um povo burro, nécio, duro, rebelde, que a palavra vem fazendo a correção para o bem e dá coisa. Quem dá coisa é burro mesmo. Esse jumento que corre na selva, que dá um mau trabalho para pegar, tem ser humano desse jeito. Mas Deus pega. Pode escapar da mão do pastor, da mão do homem de Deus, mas da mão de Jesus. Ei, glória, aleluia. Deus dá corda nele, quando ele puxa, ela vem. Nem que se arrebente, mas ela vem de um jeito, vem de outro, acaba vem dando pulo. É que nem o peixe, quando ele é... Quando o pescador o peixe é ferrado no anzol, ele puxa, ou na rede, ele vem dando aquelas sacudidas. Mas vem para onde, para o devido lugar. Claro que Deus não vai fazer isso com todo mundo. Tem alguns que ele faz. Porque o que ele decide fazer, ele faz. Deus não tem dificuldade para fazer nada. Ou com uma pessoa, ou com a nação, ou com um povo na terra. Ele manda no vento, ele manda em tudo. Ele obedece. Jesus disse assim: acalma-te, tempestade, acalma-te, vento. Aí diz, e logo virou bonância. Logo se tornou bonança de uma tempestade. Você está pensando que Deus é o homem? Deus não é o homem, não. Deus é um ser espiritual que não é de carne e osso. Ele é um homem espiritual. Um homem criador dos céus e da terra. Até porque, quando Jesus veio, os profetas já pregavam o Filho do Homem. Deus é homem. Deus não é mulher, não. Deus não veste saia, não. E nessas piriguetes por aí, não. E nesses religiosa, ou então esses cristãos que se parecem mais com o mundo do que com o cristão, filho de Deus. Deus, ele tem atributo. E ele quer que a gente seja do mesmo jeito, princípio da moral, princípio da caráter, princípio Deus dá autoridade, porque os princípios dele é para ser obedecido. E se for quebrado, faz de novo aliança. Mas viver uma vida relaxada e achando que está certo, você não vai tomar posse deste jeito, porque é a Bíblia que me garante. E eu creio nela. Se você não crê, problema é seu. Resolva enquanto é tempo, rapaz. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Como é bom, Pai. Oh, Jesus querido, a tua palavra nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor.